Senhores vereadores, com quórum reduzido hoje, mas todos com suas ausências devidamente justificadas, aos que nos assistem pessoalmente pela internet também. Hoje eu venho trazer um assunto que já venho falando há muito tempo e que ele demora para se desdobrar, mas hoje eu venho de uma forma pública. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é aqui, para que todos entendam o sistema, como vem andando aquela questão de uma investigação sobre um ato de nepotismo causado aqui na comarca por uma representante do Ministério Público. Eu preciso fazer um pequeno relato de como aconteceu, e em 10 minutos eu consigo fazer isso com muita tranquilidade. Senhores vereadores, lá em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 2014, eu enviei um requerimento de informação ao Ministério Público a nível estadual, não aqui em São Bento do Sul, perguntando se é possível a contratação de parentes em primeiro ou segundo grau por parte de representantes do Ministério Público para trabalhar em seus gabinetes. Demorou 3 meses, mas a resposta veio, e o Ministério Público Estadual, quem me respondeu foi o Procurador-Geral de Justiça, doutor Antenor. Ele me respondeu o seguinte: olha, em São Bento do Sul trabalham o doutor Cássio, o doutor Elaine, o doutor Márcio e o doutor José Geraldo. São estagiários do doutor Cássio a Emanuele, a Jéssica e a Tatiane. Do promotor, da doutora Elaine, trabalha a Cláudia, a Daniela e a Michele. E do promotor Márcio trabalha o doutor Roger. Do outro não trabalhava ninguém, porque ele chegou agora na comarca e tudo mais. Considerando essas informações, diz o Ministério Público Estadual para mim, não há qualquer dado que indique relação de parentesco entre os promotores. Por que disse isso, então? Porque a Procuradoria-Geral tem a relação de funcionários e disse o seguinte: olha, os servidores que trabalham dentro da legalidade em São Bento do Sul são esses que eu acabei de citar, e pelo que nós temos na ficha funcional, nenhum deles é irmão de ninguém ou parente de ninguém, disse o procurador do Estado para mim. Tendo em vista essa informação, em 14 de maio de 2014, eu e o vereador Fernando Malon, que solidarizou com a causa, nós fizemos um requerimento, não de informação, via nosso gabinete, não passando pelo plano plenário, perguntando à promotora o seguinte: eu queria uma certidão se o irmão dela, o senhor André Auerbach, atua ou atuou no gabinete dela, no prédio da comarca, e com qual regularidade. Em caso positivo, nós queríamos saber qual o pretexto se dava a atuação dele na promotoria. E se ele tinha acesso a investigações ou a autos de processo civil ou criminal, inclusive os processos sigilosos. Pois bem, 14 dias depois, a promotora respondeu, e eu faço essa sim, eu preciso ler o teor da resposta dela, dizendo o seguinte: eu informo que meu irmão, André Auerbach, nunca foi nomeado ou contratado pelo Ministério Público de Santa Catarina para qualquer função nesta segunda Promotoria de Justiça, tendo em vista o parentesco que possui com a signatária. Entretanto, informo-lhes que auxiliou no gabinete desta promotoria a título voluntário e a pedido desta promotora de justiça, em razão do excesso de trabalho quando da minha chegada à comarca, não existindo qualquer vínculo com a Parquet, de modo que sua atuação se referia às atividades de estágio voluntário de direito, não tendo acesso a quaisquer autos e procedimentos administrativos de caráter sigiloso. Aí vem a resposta dela. Ela diz o seguinte, então, eu até achei estranho. Disse que ele não trabalhava lá, mas que ele auxiliava no gabinete. É um outro nome para dizer que trabalha. E disse que era um título voluntário, mas que ela pediu. E, por fim, é essa a grande gravidade. Isso tudo bem, porque são jogos de palavra e até estou começando a tomar gosto por isso. Aí está. Como estagiário voluntário de direito. Ela diz, de modo que a atuação de meu irmão se referia às atividades de estágio voluntário de direito. Auxiliando no excesso de trabalho na segunda promotoria. Pois isso é melhor. Ele não atua, ele não mexia nos processos? Ela está dizendo que não tinha acesso a qualquer autos e procedimentos sigilosos, mas que teria acesso aos não sigilosos. Ou seja, ela diz que era estagiário voluntário de direito e que tinha acesso aos autos não sigilosos. Isso é o que ela disse. Em seguida, eu e o vereador Fernando Malon também perguntamos ao diretor do Fórum da Comarca, o doutor Romano Maisvaler, pedindo a documentação, porque o Fórum tem um registro de entradas e saídas, é uma coisa muito correta, e eu pedi isso tudo. E ele me respondeu que já até, inclusive, o doutor Edson, há um tempo atrás, isso foi em 3 de junho a resposta, já tinha aberto um procedimento sobre isso. E ele diz o seguinte:
A segurança do fórum, a dona Rosiméria Aparecida Hack, ela tem o controle de entrada e saída e diz o seguinte, que o seu André Auerbach entrava constantemente no fórum, se apresentava como assessor da promotora de justiça e também, por isso, veio a mim o relatório de atividades do fórum. Esse relatório que o diretor do fórum me deu, ele só consta as entradas fora de expediente. Do meio-dia às 7 não consta nada, porque é o horário de trânsito normal do fórum. Só conta aqui, fora do meio-dia às 7. E aí o que chamou muita atenção é que o senhor André Auerbach, o estagiário voluntário de direito, ele entrava muitas vezes às 4 da tarde e saía meia-noite e meia, 1h da manhã do dentro do gabinete. E isso no estágio voluntário de direito. Aí os senhores podem me dizer, mas César, ele era estágio voluntário de direito, então ele podia ir, ele estava auxiliando. Pois, ressalto, não pode. O ato número 49 de 2012 da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão, vamos chamar assim, a quem ela é subordinado, ela institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Ministério Público. Ou seja, para o senhor André Auerbach trabalhar no Ministério Público, ele teria que ter passado por um processo seletivo. Porque o estágio voluntário de direito ele é regulamentado por lei. Não basta simplesmente dizer eu quero trabalhar. Até porque inúmeras pessoas querem trabalhar voluntariamente. Porque o trabalho voluntário ele é um ganho acadêmico gigantesco. Ele é gratuito na questão financeira, mas o ganho acadêmico ele é gigantesco, tanto que ele é lei. E a promotora teria que ter aberto um processo seletivo para poder contratar o estagiário voluntário de direito. Jamais, em hipótese alguma, nunca, ele poderia ter feito isso. Não bastasse a contratação irregular, eu consegui, isso eu já sabia há um tempo, eu consegui essa informação agora de forma legal, nós vamos registrar uma ata notarial em cartório. O estagiário de direito voluntário contratado irregularmente pela promotora, ele, pasmem, senhores vereadores e comunidade que nos assistem, ele fez o trabalho de monografia dele de dentro do gabinete do Ministério Público. O que é isso? Além de ele ser contratado irregularmente, ele fazia o trabalho de conclusão de curso nesse horário. É por isso agora eu lhes conto, porque ele saía 1h da manhã do dentro do... 1h, meia-noite e meia, meia-noite e 50, nós temos os registros aqui, é por isso que ele saía tão tarde. Porque ele usava o tempo lá dentro para fazer o trabalho de conclusão de curso. Eu estou sendo processado pelo Ministério Público, para que saibam, por um ato idêntico, ou melhor, não é idêntico não, porque fiz uma ligação de outro país para a Prefeitura de São Bento do Sul, no uso da minha função. Eu estava em outro país e fiz a ligação daquele celular funcional para a Prefeitura, é por isso que eu estou sendo demandado. E o irmão dela fazendo trabalho de conclusão de curso lá dentro. E isso eu quero dizer para os senhores, eu tenho tudo por escrito, com ata notarial, e a pessoa vai testemunhar contando dessa conversa. E isso tudo para dizer para os senhores que a gente vem conversando sobre a tal CPI, para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da Câmara de Vereadores para apurar isso tudo. E para que serve a CPI? Para justamente fazer a investigação, para a gente chegar no que está acontecendo de errado. No entanto, eu conversei com o vereador Fernando Malon, a gente conversou bastante sobre isso, não vai ser necessária a instauração da CPI. Porque nós já temos todos os dados, tudo aquilo que é necessário para a deflagração de uma ação popular por danos morais coletivos contra o povo de São Bento do Sul. Porque isso, os senhores têm que concordar comigo. Se aquele que é pago para dar o exemplo, contrata o próprio irmão, irregularmente e ainda mais, para fazer um trabalho de conclusão de curso dentro do gabinete do Ministério Público, alguma coisa muito errada está acontecendo. E eu sei de toda a forma correta que outros membros do Ministério Público vêm trabalhando. Eu sei também, eu quero deixar isso consignado aqui, em ata, aí, audiovisualmente, que eu vou sofrer represália por causa disso. Eu sei que eu vou ser demandado ainda mais, eu sei que vão chover ações contra mim desse tipo temerárias, eu sei disso tudo. Mas, como vereador, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho certeza que aqui, quem está sentado aqui, todos, conhece alguém que gostaria de trabalhar voluntariamente ao Ministério Público. Eu tenho certeza que aqui tem. Até porque, em muitos casos, isso é requisito para a formação acadêmica. Isso não pode ficar assim.
Então eu venho aqui hoje dizer que, em conversa com o vereador Fernando Malon, com outras pessoas técnicas a respeito do assunto, a CPI não tem necessidade de ser deflagrada, não preciso movimentar. O senhor me der mais 30 segundos somente, presidente. Não há necessidade de movimentar toda a estrutura da Câmara, tudo aquilo que a gente precisa, porque nós já temos tudo aqui. Então, na semana que vem, eu vou deflagrar, como autor popular, uma ação contra o Ministério Público para que indenize as pessoas por esse ato hediondo. Não o ato em si, mas quem praticou. Quem praticou e outra. E o pior disso tudo, a própria Corregedoria do Ministério Público não sabia o que estava acontecendo. Foi um ato... e tem mais uma, vereador. Eu não vou dizer o nome da testemunha agora, e o senhor também sabe. Mas tem uma testemunha que trabalha no fórum, num alto cargo do fórum, que sabe que esse André, ao contrário do que disse a promotora, lidava assim com documentos sigilosos dentro do fórum. Ele trabalhava com processos sigilosos, sim, e ainda mente o Ministério Público quando diz que não trabalhava. Isso tudo não pode ficar assim. A gente tem que ter coragem de peitar isso. Eu sei que vai vir represália, mas tudo bem. Eu não tenho medo desse tipo de coisa. O que nós não podemos permitir é essa bandalheira. Eu lembro de uma charge que acabou saindo no jornal Gazeta, ali virou a grande família. Irmão trabalhando no MP, no gabinete, o tio sendo vice-prefeito, ela cuidando da moralidade administrativa, ela casando aqui no novo hotel e acabando com o som da vizinhança, deixando ninguém dormir, e a da moralidade administrativa. Isso não pode mais continuar acontecendo. Obrigado pelo tempo excedente, obrigado por me ouvirem, vereadores.